Bom, isso aí, gente, já estamos de volta, né? Eu quero agradecer, inclusive, as pessoas que estão aqui se solidarizando, né, com a minha falta de voz. Obrigado, né, pela participação de vocês, pelo carinho, é sempre muito importante. E os nossos canais de comunicação estão sempre abertos também, para que você participe, faça contato com o nosso jornalismo. O Rodrigo está colocando na tela o nosso WhatsApp aí para você participar sempre, todo momento. Passou na rua, viu alguma coisa que está te chamando a atenção, alguma irregularidade, pode mandar para cá. Nosso jornalismo está sempre aqui de olho nas coisas que estão chegando na redação, tá? E você tem papel muito importante. Vamos conversar com o chefe, porque hoje eu estou falando pouco, chefe. Hoje eu estou deixando as pessoas falarem aí, porque o negócio está feio pro meu lado, chefe. Arrumou o entrevistado errado. Deixar o Vanderlei falar, nós vamos embora. Vambora. E aí, chefe, o que você separou pra gente aí da foto do dia? Procurei agora, mas não encontrei muita coisa não, mas eu achei uma fotografia interessante de 9 anos atrás, quando o Teresópolis fez uma exposição no Arquivo Nacional, mostrando o Mário Baldi. Aí, Mário Baldi, né? Fotógrafo dos mais conceituados. Em 2009, tá aí o Mário Baldi no Arquivo Nacional, uma exposição que ficou um mês lá, e depois ela veio para a Casa de Cultura, mostrando as imagens, né, que ele registrou ao longo do seu tempo de Teresópolis, mas imagens feitas mais em fora, né? Ele né? fazia muitas expedições procurando aldeias indígenas. Ele andou aquela região ali do Amazonas, aquela região toda, ele buscando imagens, né? Acompanhou o filho de Dom Pedro II em missões no Brasil também, né? E um fotógrafo austríaco que marcou época em Teresópolis. As pessoas lembram um pouco dele, mas foi uma figura muito interessante. E o Marcos Bruno Lopes, que era um servidor da secretaria, ele fez o seu trabalho de pesquisa de formação em história a partir da história do Mário Baldi. Aí ele vai encontrar coisas fantásticas. E como ele era muito empenhado, ele mora aqui, tá, agora já é hoje diretor do Museu Benjamin Constant no Rio. Que legal. Começou aqui em Teresópolis, já foi logo virar diretor de museu grande. Que legal. Muito, e lá tem encontrado também algumas histórias de Benjamin Constant ligando a Teresópolis. Né? Ele esteve aqui algumas vezes, lá nos anos 1890, passou temporada no Hotel das Montanhas, que depois virou o hotel, que é hoje o Condomínio Hermitage, né? Que é a casa ali onde tinha aquela propriedade antiga ali, da Fazenda Hermitage. E o Mário Baldi, a gente vai descobrindo que ele é bem mais importante do que ser apenas um fotógrafo de referência. Ele era quase um antropólogo, né, Vanderlei? Porque esse trabalho que ele fazia de desbravar essas aldeias e tudo mais, serviu como documentação de muitas delas, né? Exato. Muitas delas vieram a partir desse trabalho. Ele vai criar um gosto pelo assunto, né? E vai provocar o gosto de outros, né? Ele vai, inclusive, ele morre, né, numa aldeia indígena, a mulher é picada de cobra, e aí ele também morre em consequência disso, né, da morte da mulher, e os dois estão enterrados numa aldeia indígena no Carajás, me parece. Então é uma figura. E o interessante do Mário Baldi para Teresópolis, para a história da cidade, é que foi a partir do material dele, das fotografias dele, que vai ser criado o Serviço de Patrimônio Histórico Municipal. Que legal. E a Casa da Memória Tudomaço, porque depois que ele morre, a família, a última expedição dele, por isso que a gente deve cultuar essas pessoas, né? Ele colocou a casa, ele pegou um empréstimo e colocou a casa como garantia desse empréstimo para fazer essa viagem onde ele acabou morrendo nessa viagem. E a casa dele acabou sendo vendida, e quando vende a casa, todas aquelas fotografias, aquele material que ele tinha de relatos de Teresópolis, relatos de expedições que ele fazia, isso ficou tudo em várias caixas, e o Arthur Dalmasso era muito relacionado com as pessoas da cidade, e deram para ele, isso aqui deve interessar para vocês. Deve ter alguma coisa aqui, deve ter alguma coisa que presta aí. E o Arthur Dalmasso, para se livrar daquilo, pegou, levou na prefeitura e entregou na prefeitura. Olha, cuidem disso aqui, criam. Ele era muito abusado, né? O Arthur Dalmasso era assim, muito arrojado nas iniciativas dele. Então ele sugere que se crie um serviço de patrimônio na prefeitura a partir daquele material. E, por sorte, na época, o prefeito era o Celso,
uma pessoa que tem essa visão para a questão da memória, a questão da cultura, né? Está aí a Casa de Cultura, né? Foi ele que criou, né? Ele tinha essa preocupação, o Conselho de Cultura, e aí inicia o Serviço de Patrimônio Histórico em cima desse material do Mário Baldi, né? Então é muito interessante isso, né? E aí vai chegar outros acervos, né? O Costa Maia, alguns acervos, e muitas pessoas vão doando itens para o Serviço de Patrimônio Histórico, então cria esse serviço que hoje é a base da Casa Memória Arthur Dalmasso, né? Então, a partir desse primeiro material. E nesse trabalho que o Marcos vai fazer do seu mestrado, ele vai buscar o que o Mário Baldi tinha feito antes de vir para o Brasil, e vai na Áustria e encontra esse material. Foi um material tão rico, e esse material da Áustria veio compor a outra metade do acervo Mário Baldi, que também é a base, hoje uma base dobrada, né? Ou seja, além daquelas caixas que o Arthur deixa na prefeitura, tem mais o pessoal. Vem esse material que estava em filme na Áustria. Então aí foi todo digitalizado o material brasileiro, para mandar para eles, e eles digitalizaram o material deles e mandaram para o Brasil. Então, hoje, os dois acervos estão completos nos dois países. Né? Que legal. Parece pouca coisa, nossa, mas olha, a gente está falando de um personagem apenas da história da cidade, desses, e como as coisas se entrelaçam. Né? E quando as pessoas estão no lugar certo, na hora certa, tudo conspira a favor. Né? Claro. Você tinha o Arthur Dalmasso, você tinha o cara que comprou a casa, podia muito bem ter colocado fogo no meio das outras quinquilharias, né? Vai dar para o Arthur vai entregar para o prefeito, a prefeitura cria o Serviço de Patrimônio, né? E depois vem um garoto que está lá se formando, podia ter ido escolher outro assunto, né? O famoso estagiário. Aí tem o estagiário lá que está com tempo livre e resolveu fazer essa pesquisa, e olha no que deu, né? E o Marquinhos vai lá e avança, descobre que existe, arruma um amigo que fala lá a língua para falar com o consulado, né? Ele faz o contato, e o contato eles são generosos para esses assuntos, né? E a coisa andou, e hoje nós temos a história do Mário Baldi preservada nos dois países, as duas partes da história, e temos a Casa da Memória Arthur Dalmasso, graças a essa preocupação inicial do Arthur, de preservar aquele material que ele tinha preservar e cobrar, né? Faça um bom uso disso, né? Que o Arthur não era do tipo que pedia, né? Se ele chegasse aqui no meio da gente, ele dava uma ordem. Ele era um cara assim meio abusado, né? Autoritário, né? Mas era uma autoridade com autoridade de verdade. Ele era um fazedor. Arthur era uma figura muito interessante. Eu convivi pouco com ele, mas ainda nesse pouco, e eu ainda peguei o restinho dele, ele já não estava tão altivo como antes, né? Eu já peguei ele com 70 anos, mas ele era abusado, de querer coisas. Às vezes chegava no jornal querendo coisas, como se eu tivesse obrigação de dar, entendeu? Então ele era desse tipo, né? Mas ótimo. Graças a ele e pessoas como ele, né? Pessoas que se preocupam com assuntos maiores, né? Com assuntos mais grandiosos, né? Que algumas coisas interessantes na cidade acontecem, né? Então, lembrar do Mário Baldi, do Marquinho, né? Dessa história, servidor fantástico, que hoje está seguindo a sua carreira na área da museologia, né? Diretor de museu, uma figura interessante, e tem contribuído, inclusive, de vez em quando eu preciso de uma pesquisa, avanço alguma coisa, eu faço um contato com ele. Marquinhos, agora mesmo eu descobri, nós temos aqui uns mapas, os mapas do Pereira, né? Os mapas. Os mapas do Pereira, eu localizei esses mapas na casa de Rui Barbosa. Eu não tenho lá grande ligação, eu não tenho a conversa de diretor de museu, né? Então, eu falo com um, com o outro, mas não tenho essa facilidade de acesso. E aí eu cobrei do Marquinhos sobre a gente localizar um desses mapas que acabou sendo jogado lá. Já que você me pediu para eu falar um pouquinho mais, eu posso falar desses mapas. Pode sim. Posso falar então, tá bom. Casa Rui Barbosa, você tem uma referência lá, né? Se chama Carol Duarte. Minha filha é da Casa Rui Barbosa. Carol Barbosa. Aí ela também vai ser aí, útil. Tá já vai o novo Marquinho aí. Na conversa que a gente achou um caminho, né? Um caminho, né? Mas lá nos anos 1870, um francês fez um levantamento de Teresópolis, são os famosos mapas do Laplane, né? Mapas do Laplane. O Laplane, ele fez, e esses mapas eram 4 mapas em tecido, sobre pano. O próprio Gilberto Ferreira, no livro dele, Colonização de Teresópolis, ele fala desses mapas. Verdade. Que ele viu esses mapas uma vez na sede da prefeitura e depois não viu mais. Ele fala que não viu mais esses mapas. E esses mapas acabaram, no fundo, no acervo do Sumavielli.
E quando eu encontrei o Pereira uma vez, eu vi esses mapas lá, achei interessantíssimos. Falei, Pereira, esses mapas aqui, rapaz, a gente tinha que dar um fim nisso, né? O papel deteriora, vai ser, isso precisava ser restaurado. Você nunca pensou em doar isso para a prefeitura, não? Eu imagino a resposta do Pereira, né? Wanderlei, doar para a prefeitura, eles vão roubar isso, vão sumir com isso, vão colocar fogo nisso. Não, certíssimo, rapaz, né, doutor? Eu não estava na prefeitura mais. Eu falei assim, não, Pereira, que é isso? Nós criamos lá, quando criamos a Casa da Memória, lá temos agora um processo de tombamento. Sim. Então, seja o material, quando é doado, você tem um recibo de que esse material foi doado, o material continua sendo o seu, sob a guarda do município, e se você perceber que esse material, você der saudade desse material um dia, você vai lá, você vai visitar, se ele não estiver bem acondicionado ou bem preservado, você pode denunciar, inclusive, no Ministério Público, porque há uma curadoria para isso, para a questão da memória. Expliquei para ele como é que funcionava uma casa de memória, né, que foi como ela foi instituída aqui em 2009, e ele acabou doando esses mapas, né? Só que ele achou 2 mapas no acervo do Sumavielli que estava com ele. E depois, quando houve a tragédia e o arquivo, o Ministério da Cultura tinha que contribuir de alguma forma com os municípios atingidos, eles resolveram restaurar esses 2 mapas, né? Agora, quando o material chegou para mim, que o Pereira, cerca de uns 4 ou 5 meses, né, falamos sobre isso, ele viu que esse material do Sumavielli ficaria melhor nas minhas mãos do que onde ele estava guardado lá, e eu, como preciso sempre de pesquisar alguma coisa a mais, ele deixou todo esse material comigo, uma generosidade muito grande do Pereira, que eu tenho sempre que lembrar, é um material que tem um valor, tem até um valor, o valor histórico dele é imensurável, mas tem também um valor monetário, né? E o Pereira é desprendido dessas coisas, né? Ele chegou, é seu, não quero saber quanto a gente quanto vale. Fez a matéria, né? São pessoas assim que a memória sobrevive graças à generosidade de algumas pessoas, né? O Pereira é uma dessas pessoas. Quem tem que sempre lembrar, ele e a Isa são muito focados nessa questão da preservação da história da cidade. Então, eles fizeram questão que esse material ficasse comigo. E lá eu encontrei, numa caixa, o 3º mapa do La Plaine, que é o mapa que não é ainda do município, que estava separado para fazer o restauro. A condição dele está idêntica à dos outros 2. Só que junto com esse mapa eu encontrei uma outra pastinha onde tinha lá um recibo de um quarto mapa, que o Sumavielli mandou um dos 4 mapas que estavam detonados, mandou para Carlos Barbosa fazer o levantamento de custo para fazer o restauro e tal. E a Carlos Barbosa responde à carta do Sumavielli, dizendo que, olha, vai custar tanto, eu entrego tanto tempo e tal. Só que nesse período foi quando o Sumavielli adoeceu. E isso ficou muito entre eles, ficou a relação que a gente tem. E o mapa acabou ficando lá. E o mapa ficou lá. Certamente que não foi jogado fora, certamente que está recondicionado, certamente está bem guardado, mas está num espaço, né, que tem pouca utilidade, é a 4ª peça do mapa. Então a gente tem hoje um dos projetos aí para a gente tocar à frente, buscar esse mapa no Rio, restaurado, arrumar um jeito de pagar a Casa do Barbosa, porque isso aí não foi de graça, né? Arrumar um jeito de pagar o restauro do 3º mapa, para que as 4 cartas de mapas de Teresópolis de 1872 estejam disponíveis aí para quem quiser pesquisar na Casa da Memória da cidade. Vamos fazer um contato um projeto com a Carol, de memória para ver se a Carol nos ajuda nessa missão aí. Tá aí, já arrumamos um infiltrado lá na Casa Rui Barbosa para poder ajudar. Representante teresopolitana na Casa Rui Barbosa vai nos ajudar. Voltando ao fio da meada, foi um pedido que eu fiz ao Marquinho, né? Legal. Ô, Marquinho, acha lá o diretor da Casa Rui Barbosa para fazer esse contato e tal. Então, essa coisa da memória é muita... São pequenas, né? São pequenas situações, né, que a gente vai arranjando, quando vê a coisa se completa, né? Você vê, eu conheci esse mapa do Pereira quando eu ainda era secretário. Depois, quando eu nem estava na prefeitura mais, eu convenci ele a doar à prefeitura, e ele doou à prefeitura, depois vem a tragédia, depois vem a restauração, né, e hoje os mapas estão lá guardados. E quando você restaura um mapa desse, você, além de trazer ele a uma condição, né, de preservação por mais tempo, você faz também a digitalização dele. Então, ele digital,
qualquer pessoa pode pedir uma cópia, né, sendo para Legal. pesquisador, e você vai detectar ali as propriedades, né, a fazenda das montanhas, a fazenda dos Gouveias, o que era a várzea, né, o quebra-frasco. Então, aquela Teresópolis lá Uma do tempo... importância histórica absurda. A Né? Teresópolis lá do tempo do Clausen, do tempo pós-Marche, né, quando nós falamos de 1870. Então, ou seja, toda aquela história ela está guardada nos mapas de como era a composição do município de Teresópolis há quase 200 anos. Isso é muito interessante para a preservação da memória local. Legal, vamos trazer esses mapas para a gente ver, então. Despertou a curiosidade, com certeza. Chefe, obrigado pela participação. Prazer muito grande. Amanhã estamos de volta, né? Espero que a voz volte também amanhã. E né? vou trazer umas fotos interessantes para amanhã. Estou te devendo. Amanhã tem foto. Amanhã tem foto. Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente vai lá no jornalismo. Vamos dar uma volta aí, saber o que está acontecendo na cidade, o que aconteceu no fim de semana. Já já a gente está de volta.